Olá, boa noite para você. Falamos ao vivo da TV Oeste. Começa agora o debate entre os candidatos a prefeito de Barreiras. As outras emissoras da Rede Bahia também realizarão o debate nesse momento. São elas a TV Bahia, em Salvador, TV Subaé em Feira de Santana, TV Sudoeste em Vitória da Conquista, TV Santa Cruz em Itabuna, TV São Francisco em Juazeiro. É mais uma oportunidade de examinar as propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição do próximo domingo. A decisão final é sua, eleitor. Faça a sua escolha e vote consciente. Aqui no estúdio, recebemos os candidatos de Barreiras, cujos partidos ou coligações têm acima de 9 representantes no Congresso Nacional. São eles: Antônio Henrique, do PP, Tito, do PSDB, e Zito Barbosa, do DEM. O posicionamento dos candidatos do estúdio foi decidido por sorteio. Conheça agora as regras do debate. Nos 4 blocos do debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, os temas serão determinados por sorteio. Aqui, ao vivo, a cada nova pergunta será sorteado um novo tema. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica. E quem respondeu também tem 1 minuto para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais em ordem também estabelecida por sorteio. O primeiro bloco será de tema determinado. Neste bloco, e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos terão de ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais nem acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas, se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir o direito de resposta. Esse pedido será analisado por mim e por nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa e deve se manter dentro do tema. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então começar o nosso debate. Nesse primeiro bloco, o tema será determinado. Vamos então sortear o primeiro tema. E o primeiro tema é transporte público. Agora, de acordo com o sorteio realizado numa reunião anterior com os assessores dos candidatos, quem faz a primeira pergunta desse bloco é o candidato Antônio Henrique. Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? O candidato Tito. Candidato Tito, por gentileza, dirija-se ao seu púlpito. E a partir desse momento, o candidato Antônio Henrique tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Boa noite, Barreiras. Boa noite, os candidatos aqui presentes. Eu quero perguntar ao candidato Tito. Nós fizemos a licitação pública do transporte público e foi na presença de todos vocês na Câmara de Vereadores. Eu quero saber do senhor o que é que, você sendo eleito, o que é que você vai fazer para dar continuidade ao serviço de transporte público de Barreiras. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os barreirenses. Boa noite, candidato Zito. Boa noite, candidato Antônio Henrique. Eu quero responder ao candidato Antônio Henrique que no nosso governo nós iremos imediatamente deflagrar um procedimento administrativo para rever a licitação que foi realizada pelo governo dele, que infelizmente não cumpriu rigorosamente as leis que
possibilitaria uma concessão do transporte coletivo que viesse a atender plenamente os interesses da nossa população. Prova é que a tarifa era de R$ 1,80, foi aumentada para R$ 2,30 imediatamente e ainda tentou-se nesse governo, e nós tivemos que impedir um reajuste que iria para R$ 2,80. A zona rural está abandonada, literalmente, pelo transporte coletivo rural. As pessoas não podem transportar suas mercadorias da zona rural para a cidade. E na zona urbana, praticamente todos os bairros não são amplamente atendidos com o que foi prometido, que seriam os chamados azuizinhos. No nosso governo, nós iremos apresentar a possibilidade de um transporte coletivo digno para a nossa população, inclusive com ônibus com ar-condicionado, ônibus para a zona rural com bagageiros e micro-ônibus que atenderão todos os bairros do nosso município com tarifas justas, respeitando o consumidor. O candidato Antônio Henrique tem agora 1 minuto para a réplica. Eu quero dizer que o candidato Tito não está falando com a verdade. Porque a licitação foi feita aberta, o público participou, inclusive foi feito na Câmara de Vereadores com toda a transparência, entendeu? Participou várias empresas, entendeu? A empresa que melhor deu condições na licitação foi a empresa que assumiu e vem cumprindo rigorosamente com tudo aquilo que estava no edital e no contrato. Inclusive que renovou a frota, 35 novos carros, que está atendendo toda a cidade e a região, e os povoados da região, entendeu? Agora, transporte público, ônibus público, não tem bagageiro, entendeu? Nós mandamos tirar uma parte dos bancos traseiros para que o pessoal da zona rural que traz as suas mercadorias para a feira livre e também que faz as suas compras que vai levar para sua residência fora do município, fora da cidade, Tempo, então candidato. tem um lugar para acomodar. Ok, agora o candidato Tito tem 1 minuto para a tréplica. Eu falo sim, prefeito, a verdade, porque hoje a população de Barreiras sofre muito com a péssima qualidade do serviço do transporte coletivo, tanto urbano quanto rural. No nosso governo, nós iremos aperfeiçoar esses serviços, exigindo da concessionária que instale a chamada tarifa única, que instale as estações de transbordo, inclusive em parceria com a Prefeitura, onde nós iremos promover os investimentos necessários, inclusive com os abrigos para os passageiros em todas as paradas de ônibus, quer seja na zona rural, quer seja na zona urbana, para que o consumidor e o trabalhador que depende do transporte coletivo possa usar os serviços com dignidade. Portanto, as soluções estão todas aí, basta que queiram oferecer ao nosso povo. E o transporte coletivo é essencial para todos os trabalhadores e estudantes do nosso município. Ok, obrigado, candidatos, pelo sorteio feito antes do debate. O próximo candidato a perguntar é Tito, do PSDB. Eu peço a gentileza ao candidato Antônio Henrique para que se dirija à sua cadeira. O próximo a perguntar será o candidato Tito, portanto já está posicionado. E agora a gente vai proceder o sorteio do segundo tema da noite. E o segundo tema dessa noite, deste bloco, é meio ambiente. Posicionar aqui, meio ambiente. Candidato Tito, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Para o candidato Zito. Candidato Zito Barbosa, por gentileza, dirija-se ao púlpito. A partir desse momento, candidato Tito, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Okay. Candidato Zito, o senhor foi prefeito do município de São Desidério por 3 mandatos e teve como sucessor o seu irmão e o seu primo. Portanto, são 20 anos governando o município de São Desidério, o seu município. Vocês nunca investiram em obras de esgotamento sanitário, que está prejudicando o município de Barreiras, onde 100% do esgoto sanitário daquela cidade deságua no Rio Grande, em nosso município. O tempo, candidato. Sua pergunta? Sim. A pergunta: por que o senhor não fez, durante 3 mandatos, as obras de esgotamento sanitário em São Desidério? O candidato Zito Barbosa tem agora 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Boa noite, Ricardo. Boa noite, candidato Carlos Tito. Boa noite, candidato Antônio Henrique. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Olha, candidato, você realmente não conhece o município de São Desidério.
O município de São Desidério tem muitas comunidades. E na zona rural, onde nós cuidamos do saneamento básico, onde o sistema de água é da prefeitura, a exemplo do sítio do Rio Grande, a exemplo do Morrão, a exemplo da comunidade de Almas, que todas essas comunidades ficam à margem do Rio Grande, lá nós fizemos o tratamento do esgoto, lá o sistema de água é da prefeitura, lá não corre esgoto a céu aberto, lá não cai esgoto no Rio Grande. Agora, São Desidério, assim como Barreiras, assim como Luiz Eduardo Magalhães, a obrigação do sistema de água e do saneamento básico é da Embasa, a concessão é da Embasa. Então, nós não teríamos obrigação nenhuma de fazer o saneamento básico na cidade de São Desidério, mas nós cuidamos da zona rural. Mas você sempre se preocupa com São Desidério. Nós queremos discutir Barreiras, e Barreiras, meus amigos, Barreiras ainda tem muito o que fazer nessa área do saneamento básico. A Embasa não concluiu ainda a obra de saneamento básico em Barreiras. Nós vamos conversar com a Embasa para concluir essa obra. Ok, o candidato Tito tem agora 1 minuto para a réplica. Veja que o que eu coloquei é a expressão da verdade. O candidato acaba de reafirmar que não realizou obras de esgotamento sanitário na sede do seu município. Portanto, há uma preocupação e uma necessidade no município de Barreiras para que aqui sejam concluídas todas as obras de esgotamento sanitário. Durante 4 mandatos na Câmara Municipal, defendi essas obras como prioridade para o nosso município. E no meu governo, nós iremos concluir as obras de esgotamento sanitário, realizando inclusive a municipalização da administração dos serviços de água e esgoto e a extinção da cobrança da taxa de esgoto, porque a tarifa de água já é suficiente para manter o pleno funcionamento do sistema e possibilitar, inclusive, que o município realize obras diretamente pela prefeitura para acabar de uma vez por todas com esgoto sanitário a céu aberto em nossa cidade. Obrigado. Candidato Zito Barbosa tem 1 minuto para a tréplica. Candidato Carlos Tito, você mais uma vez faz uma promessa que você não vai cumprir. A Embasa, o saneamento básico, a municipalização desse serviço, você não faz com simplesmente um ato administrativo, com uma assinatura do prefeito. A Embasa o serviço foi municipalizado com autorização da Câmara de Vereadores. A Embasa tem a concessão do sistema de água aqui por 30 anos na cidade de Barreiras. O que nós vamos fazer é sentar com a Embasa para rever este contrato, rever o contrato dos serviços que a Embasa faz em Barreiras. E vamos cobrar da Embasa, do governo do estado, para que conclua as obras aqui do saneamento básico em Barreiras. Fez apenas uma parte, ainda tem muito esgoto também caindo no Rio Grande, em Barreiras. Nós vamos ser rigorosos na cobrança junto ao governo do estado, junto à Embasa, inclusive para reaver essa taxa abusiva de 80% que nós queremos que diminua aqui em Barreiras. Obrigado aos candidatos. Nós pedimos agora ao candidato Tito para que se dirija à sua cadeira pelo sorteio. O terceiro candidato a perguntar é o candidato Zito Barbosa, do DEM. O terceiro tema vai ser sorteado nesse momento. Vamos proceder ao sorteio. E o terceiro tema é mobilidade urbana. É o terceiro tema. Pelas regras definidas do debate, agora o senhor vai fazer a sua pergunta ao candidato. Pode fazer a sua pergunta. Antônio Henrique. Antônio Henrique, por gentileza, dirija-se ao púlpito. E a partir desse momento, o candidato Zito Barbosa tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato Antônio Henrique, nós temos uma cidade com problemas sérios na mobilidade urbana, com relação ao trânsito, com relação às calçadas, difícil para as pessoas aqui em Barreiras. Eu pergunto, caso seja reeleito, quais são as medidas que vão ser adotadas no seu governo para mudar essa realidade que não foi feito agora nesses 4 anos? Candidato Antônio Henrique tem, portanto, agora 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. O candidato Zito, nós já estamos trabalhando muito em mobilidade urbana. Eu não sei se o senhor conhece a cidade de Barreiras, entendeu? Porque talvez o senhor não conheça para falar disso. Nós já fizemos muitas avenidas, novas avenidas. Nós fizemos
rotatória, que isso é mobilidade, entendeu? Ampliamos o sistema de calçada em todos os bairros, estamos fazendo, entendeu? E implantamos também estamos implantando toda a parte de sinalização, entendeu? Para dar mais segurança aos transeuntes. Enquanto calçada, você sabe que essa parte antiga da cidade, antigamente não tinha o glade do meio-fio, então cada um construía a sua casa do jeito que queria. É um problema sério que nós temos para resolver, ainda essa parte da parte antiga de Barreira. Mas hoje, com os novos loteamentos, cada um tem a seu glade de altura e faz a sua calçada dentro do padrão que a prefeitura exige, são 18 centímetros de altura, entendeu? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo em mobilidade urbana, com a segurança do trânsito, entendeu? Com tudo isso, nós estamos trabalhando para dar uma condição melhor a todos os transeuntes da nossa cidade. Tenha certeza que no meu mandato nós vamos trabalhar ainda muito mais em mobilidade urbana. Esse é o nosso trabalho, a nossa preocupação. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. O candidato Zito Barbosa tem agora 1 minuto para a réplica. Olha, muito tem que ser feito em Barreiras, nesta área. E nós, ao visitarmos todos os bairros, porque nós conhecemos cada bairro de Barreiras, a dificuldade que tem essa cidade, alguns bairros que a população não tem acesso fácil ao transporte coletivo por falta da mobilidade urbana, por falta das vias que atendem esse bairro não serem pavimentadas. Nós queremos mudar essa realidade em Barreiras. Nós vamos, com os recursos do IPVA, que Barreiras arrecada muito. Ao longo de 4 anos, Barreiras arrecada mais de 40 milhões de reais com IPVA. E nós vamos, nesse período, com só os recursos do IPVA, construir mais de 150 quilômetros de pavimentação asfáltica na nossa cidade, para melhorar essa questão da mobilidade urbana da nossa cidade. Mas nós também temos a questão dos estacionamentos. Nós vamos melhorar o estacionamento, principalmente no centro da cidade, para que nós possamos ter também, melhorar a mobilidade urbana, também no centro da cidade. Candidato, seu tempo. Candidato Antônio Henrique tem agora 1 minuto para a tréplica. O candidato Zito, o senhor falou em 150 quilômetros de asfalto. Nós estamos fazendo já 200 quilômetros entre recuperação de asfalto e construções novas. 200 quilômetros nós estamos fazendo nessa gestão, que eu peguei a cidade acabada. Todo mundo sabe da situação que nós pegamos o município de Barreira e nós estamos investindo muito na infraestrutura da cidade. Entendeu? Se eu falo em PVA, que o IPVA é R$1 milhão, você não sabe nem quanto é a arrecadação do IPVA, não chega a isso. Você sabe que tem que sair 20%, 25% sai para o Fundeb, entendeu? O recurso do IPVA é em torno de R$700 mil por mês, entendeu? E não dá para fazer o que o senhor está falando. Só se você tiver varinha de condão para fazer tudo isso que você está fazendo. Nós estamos fazendo o que nós temos feito da infraestrutura do município, é com recurso próprio do município, porque nós sabemos aplicar o dinheiro público, entendeu? Aonde deve ser aplicado, com as prioridades que nós estamos fazendo dentro do município. Obrigado, candidato. Termina aqui o primeiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Barreiras. Depois dos comerciais, voltaremos com um bloco de tema livre. Globo, eleições 2016. A TV Oeste volta a transmitir ao vivo o debate entre os candidatos a prefeito de Barreiras. Agora, os candidatos farão perguntas de tema livre e relembrando as regras, nesse segundo bloco e também num terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. De acordo com o sorteio realizado antes, quem começa perguntando é o candidato Antônio Henrique, do PP. Candidato, por gentileza, dirija-se ao seu púlpito. Candidato, para quem o senhor fará a sua pergunta? Para o candidato Zito Barbosa. Por gentileza, candidato Zito. Zito. A partir desse momento, o candidato Antônio Henrique tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato Zito, eu lhe pergunto sobre saúde pública, porque lá em sua cidade, que você administrou com sua família durante 20 anos, tinha um hospital que o senhor já encontrou esse hospital. E esse hospital hoje está servindo de rodoviária para pegar o doente, a ambulância pegar o doente lá e trazer para Barreiras. Aqui em Barreiras é quem faz toda a saúde pública de lá de São Desidério. Se fosse registrar os meninos que nascem aqui na maternidade,
Lá em São Desidério não tinha nenhuma criança A pergunta, registrada. candidato, por gentileza. Qual é a pergunta? Candidato, a pergunta? Hein? Saúde. O senhor formulou a sua pergunta? Formulei a pergunta. Então, o candidato Zito Barbosa tem, a partir de agora, 1 minuto e 30 segundos para responder. Saúde. Candidato Antônio Henrique, você realmente não conhece a saúde praticada no município de São Desidério. A saúde em São Desidério hoje, como também na minha época, era muito melhor do que Barreiras. Nós deslocamos alguns pacientes para Barreiras. Quando é uma gestante, por exemplo, que vai para o HO, é porque é uma gestação de alto risco. Não pode ser feito o parto lá em São Desidério. Agora, para isso, tanto São Desidério como os outros municípios aqui da região oeste têm uma pactuação com Barreiras e têm direito a cirurgias, têm direito a exames de alta complexidade, média complexidade aqui em Barreiras. E é por isso que os pacientes vêm para Barreiras para serem atendidos. Agora, o que se faz em São Desidério? Tanto partos cesáreos como ortopedia. Candidato, ortopedia em São Desidério, por exemplo, faz muito mais do que no HO, que é um hospital do município, um hospital municipalizado. O senhor está totalmente desinformado. Nós queremos agora, candidato, é propor o que Barreiras precisa. Vocês estão muito preocupados em discutir São Desidério. Nós queremos discutir Barreiras. Barreiras precisa de ser construído muitos postos de saúde, precisa levar o atendimento para a zona rural, que está totalmente esquecida. Nós vamos fazer isso. Nós vamos construir os postos de saúde, equipando, tendo médico, para que as pessoas tenham acesso fácil. É um direito do cidadão e nós vamos fazer esse direito ser cumprido em Barreiras. Ok, candidato. O candidato Antônio Henrique tem agora 1 minuto para a Olha, réplica. eu quero dizer que o candidato Zito não sabe nem a pactuação, que ele não tem nenhuma, o município de São Desidério não tem nenhuma pactuação com Barreiras. Eles fizeram pactuação com Luiz Eduardo e com Cotegipe, mas os pacientes, tanto de Cotegipe, vêm aqui para Barreiras, como de lá de São Desidério, vêm para aqui para Barreiras. A nossa maternidade é quem atende todos esses as parturientes que vêm de lá. É como eu disse, se for se registrar os meninos que nascem de São Desidério, aqui na cidade de Barreiras, lá não tinha nenhuma criança registrada lá, entendeu? Porque tudo nasce aqui. E saúde pública, e Barreiras não atende só São Desidério, não. Nós temos um compromisso com 160 mil habitantes, nós atendemos 400 mil na saúde, que é a saúde toda do Oeste Baiano vem para Barreiras, entendeu? E nós aqui não procuramos saber se o paciente que vem à procura de saúde, se é de qual é o município que ele vem, não. Aqui atende a qualquer um e ainda recomendo candidato. mais, que atenda como atende os pacientes de Barreiras. O candidato Zito Barbosa tem 1 minuto para a tréplica. Infelizmente, eles querem discutir São Desidério. Os dois candidatos. Nós estamos discutindo a eleição em Barreiras, os problemas de Barreiras e os problemas da saúde de Barreiras. Nós vamos mudar isso. Olha, candidato, nós andamos por toda a cidade, por toda a zona rural, e a reclamação maior do povo de Barreiras é pela saúde. Eles não têm tido mais acesso ao exame, à consulta, já começa pela consulta. E quando o médico solicita um exame, aí fica difícil. Se não for pedir a um vereador que seja ligado ao prefeito, a um cabo eleitoral do prefeito, dificilmente vai conseguir este exame. Nós vamos mudar essa realidade. Mas nós não precisamos apenas de construir pós-saúde. Nós queremos construir em Barreiras também o Centro de Especialidades Odontológicas para atender as pessoas mais carentes nessa área, que Barreiras ainda não tem. Tem São Desidério, tem Luiz Eduardo, tem Santa Rita. Barreiras não tem, mas vai ter a partir do ano que vem, na nossa gestão. Obrigado. A gente agradece ao candidato Antônio Henrique. Pela ordem do sorteio, o próximo candidato a perguntar é Zito Barbosa, portanto, permanece aqui no púlpito. O candidato Antônio Henrique pode voltar para o seu local, por gentileza. Para, então, o candidato Zito Barbosa. Candidato Zito Barbosa, para quem você vai perguntar? Ao candidato Antônio Henrique. Então, o candidato Antônio Henrique pode voltar para o seu púlpito. E, a partir desse momento, o candidato Zito Barbosa tem 30 segundos para formular sua pergunta. Candidato Antônio Henrique, há 4 anos atrás, aqui mesmo no debate, o senhor pediu desculpa aos servidores da prefeitura por não ter pago no seu segundo mandato os salários no final do ano, deixando de pagar, prometendo que ia cumprir pagando em dias os salários. Mas o senhor já começou a atrasar no primeiro
ano de mandato. Qual será a sua posição caso seja reeleito como o servidor público? Candidato Antônio Henrique tem a partir de agora 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Eu quero dizer que o candidato Zito não conhece nada da gestão de Barreiras. Nosso funcionalismo recebe praticamente em dias, entendeu? Nós pagamos até o dia 5, nós pagamos a folha. Alguma pendência que às vezes fica, e inclusive o pessoal da saúde pública, os agentes de saúde, que recebem através de repasse do governo federal, nós pagamos antecipado o seu salário, o seu bem, para poder não deixar de receber dentro do mês, entendeu? E nós antecipamos esse pagamento deles e hoje eles recebem, todo mundo recebe rigorosamente. Na hora que chega o recurso do governo federal, nós fazemos o repasse rigorosamente em dias a todo funcionário do município de Barreiras, seja da área de saúde, de educação. Às vezes o repasse de educação demora mais um pouco, mas todo mundo, na hora que chega o recurso, o dinheiro não fica aplicado em conta, não. O dinheiro é para pagar o funcionário. E nossos funcionários estão todos em dias. Não temos isso, não, senhor. Na gestão passada, que você fez essa pergunta, o recurso ficou que toda a receita que chegasse até o dia 10 de janeiro seria para pagar os funcionários, entendeu? Para pagar os salários públicos. Eu deixei esse recurso lá e o prefeito foi que não pagou, entendeu? Com picuinha não pagou ao funcionário. Isso eu até falei, pedi desculpa aos servidores, entendeu? E por isso eu venho mantendo tudo isso em dia, com todas as dificuldades que passam os municípios. Tempo esgotado, candidato. O candidato Zito Barbosa tem agora 1 minuto para a réplica. Não está falando a verdade. Você, servidor, que está nos assistindo nesse momento, principalmente você contratado da área de saúde, da educação, você sabe que está o salário atrasado, o salário de vocês está atrasado. Tem pessoas, tem servidores que estão com 2, 3 meses de salário atrasado. Ele não está falando a verdade. Nós vamos mudar essa realidade. Eu fui prefeito de São Desidério por 3 mandatos. Não atrasei sequer um dia do salário do servidor, como também não atrasei o pagamento dos prestadores de serviços, do transporte escolar. Nós mantínhamos rigorosamente em dias. E nós sabemos que pagando o salário do servidor em dia vai movimentar o comércio, vai ajudar no crescimento do comércio, eles vão poder assumir os compromissos e honrar com seus compromissos. É isso que nós vamos fazer em Barreiras a partir de janeiro de 2017. Ok, candidato. O candidato Antônio Henrique tem agora 1 minuto para a tréplica. Olha, eu estou dizendo que o candidato Zito veio aqui mentir. E eu não estou aqui para isso, para ouvir mentiras suas. Eu não tenho funcionário nenhum sem receber dinheiro. Você está muito mal informado ou está usando de má fé. Porque pode ver aí, pode procurar saber quem é o funcionário da prefeitura que não recebeu o mês de agosto. Eu quero que me diga isso. Quem você falou em 3 meses. Aqui não é São Desidério, não, que está com mais de 4 meses sem receber salário os funcionários de lá e sem pagar os prestadores e fornecedores, viu? Aqui a coisa é diferente. Pode procurar saber e eu quero que você me traga um funcionário que está sem receber o mês de agosto. Meu, isso não é essas coisas que não dá, viu? Você ficar insinuando aqui, falando mentira aqui para o público de Barreiras, mas o público sabe quem é que está falando a verdade, que eu não sou homem de mentir. Obrigado, então, aos candidatos. O próximo podem se dirigir às suas cadeiras. O próximo candidato a perguntar é o candidato Tito, do PSDB. Lembrando que, neste bloco, o tema das perguntas é livre. Candidato Tito, por gentileza, se posicione. A quem o senhor vai endereçar sua pergunta? Vou perguntar ao candidato Zito Barbosa. Então, de volta ao púlpito, o candidato Zito Barbosa. A partir desse momento, o candidato Tito tem 30 segundos para formular sua pergunta. Ok. Candidato Zito, o senhor tem prometido, em todo o período eleitoral, que irá implantar em Barreiras as chamadas ZIS. E o que compõe esse projeto? O senhor não tem uma única referência de realização em 3 mandatos no município de São Desidério, bem como todos os seus sucessores, de realizações do que promete aqui. Como o senhor vai garantir que tudo o que está prometendo no horário eleitoral irá se cumprir num possível governo? O candidato Zito Barbosa tem agora 1 minuto e 30 segundos para responder.
Mais uma vez, o candidato Carlos Tito demonstra não conhecer São Desidério. A cidade de São Desidério é uma cidade pequena. O município de São Desidério é o segundo maior em extensão territorial do estado da Bahia. Portanto, na cidade de São Desidério não comportava a construção de uma ZIS, que é a Zona de Integração Sociourbana. Nós vamos implantar aqui em Barreiras, nós vamos implantar paulatinamente as ZIS em Barreiras para aproximar a prefeitura do cidadão, com serviço de saúde, com esporte e lazer, com a cultura, com a segurança. Nós queremos fazer isso em Barreiras e eu, candidato, eu sei como fazer. Eu fui gestor por 3 mandatos. Você foi 4 vezes vereador. Você não administrou ainda uma prefeitura, você não tem essa experiência. Administra apenas uma Câmara de Vereadores, agora como presidente da Câmara, mas com um recurso muito grande, muito bom, né? Então, nós vamos implantar tudo que nós assumimos de compromisso em Barreiras, nós vamos cumprir. E um desses compromissos é a ZIS. Agora, o nosso projeto, no nosso plano de governo, com a construção das ZIS em Barreiras, incomoda você, candidato, porque você sabe que isso vai ajudar em muito a população, principalmente dos bairros mais afastados, para que eles possam ter uma aproximação maior com os serviços da prefeitura. Ok, candidato. O candidato Tito tem 1 minuto para a réplica. O que fica claro na resposta do candidato Zito é que, de fato, não há um único exemplo de tudo que se promete fazer em Barreiras no município de São Desidério, mesmo considerando que o município de São Desidério tem 1/5 da população de Barreiras e que a renda per capita daquele município é praticamente 5 vezes maior que o município de Barreiras. Foram 3 mandatos de prefeito naquele município e tanto na zona urbana quanto na zona rural não há um único exemplo dessas obras e desses investimentos anunciados que seriam feitos em Barreiras. Mas no nosso governo nós iremos fazer um governo transparente, um governo comprometido em respeitar os recursos públicos e, de fato, levar serviços eficientes à nossa população. O candidato Zito Barbosa tem 1 minuto para a tréplica. É mais uma vez a demonstração de que não conhece, o candidato Carlos Tito não conhece São Desidério. Ele falta com a verdade. Quando fala de renda per capita, 5 vezes maior, olha, candidato, renda per capita não é a receita do município. São Desidério tem 3 vezes menos receita do que Barreiras, candidato. Procure se informar. Nós vamos aqui em Barreiras e o que nós queremos é propor para Barreiras. Nós queremos discutir Barreiras. Os 2 candidatos passaram todo o tempo discutindo São Desidério. Nós queremos fazer em Barreiras. O povo de Barreiras espera as mudanças nessa cidade. E é isso que nós queremos fazer. É isso que nós estamos propondo fazer. Aqui falta muito para fazer na saúde, na educação, no lazer, no esporte, na cultura, na infraestrutura da cidade como um todo. Muito tem que fazer, candidato. E tudo que nós assumimos com o nosso plano de governo que foi elaborado ouvindo as pessoas, nós vamos fazer no nosso mandato. Ok, candidato. A gente agradece e termina aqui o 2º bloco de debate entre os candidatos à Prefeitura de Barreiras. Depois dos comerciais, voltaremos com mais um bloco de tema determinado. Globo, eleições 2016. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Barreiras está de volta. Agora as perguntas são com tema determinado. Vamos então ao tema, o primeiro tema desse bloco. Sorteando aqui o tema. E o tema deste bloco é saneamento básico. Feito então o sorteio, candidato Antônio Henrique, a quem o senhor vai endereçar a sua pergunta. Ao candidato Zito. Candidato Zito, por gentileza, dirija-se ao púlpito. Se posicione e, a partir desse momento, o candidato Antônio Henrique tem 30 segundos para formular sua pergunta. Candidato Zito, saneamento básico é saúde pública. Eu vejo o senhor falando aí que nós estamos falando muito de São Desidério, mas o senhor foi candidato por 20 anos lá. Não fez pela saúde pública de São Desidério, como eu lhe disse que lá o hospital de lá virou uma rodoviária para as ambulâncias trazer os pacientes doentes para Barreiras, e nem por o saneamento básico o senhor fez nada. O esgoto corre a céu aberto lá, poluindo o rio que chega no Rio Tempo, no Rio candidato. Grande. O senhor formula a sua pergunta, candidato? Olha, candidato,
Candidato Zito Barbosa, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Olha, candidato, mais uma vez a demonstração, assim como outro candidato que não conhece o município de São Desidério. Eu tenho certeza que o senhor não conhece a zona rural de São Desidério e talvez nem mesmo a cidade, que é pequena, como vocês dizem, eu acredito que vocês não conhecem. Se eu perguntasse aqui quantos bairros tem São Desidério, talvez não seria respondido pelo candidato. Agora, eu conheço Barreiras, conheço todos os bairros, todos os problemas de Barreiras, como também da zona rural. E aqui Barreiras, que o serviço de água é de responsabilidade da Embasa, e a Embasa ainda não concluiu o saneamento básico. Eu fico impressionado, candidato, que o senhor, que é da base do governo do Estado, que é o responsável pelo saneamento básico de Barreiras, o senhor está terminando o mandato e não concluiu o serviço de saneamento básico aqui por parte da Embasa. O senhor não cobrou isso da Embasa, o senhor não cobrou isso do governo, o senhor vetou, candidato. Quando a Câmara aprovou a diminuição da taxa de esgoto para facilitar a vida dos mais carentes, o senhor vetou, candidato. Então o senhor não tem assim nenhum direito, o senhor não tem moral para estar falando de São Desidério, porque lá em São Desidério eu fiz, em toda a zona rural, que é de responsabilidade da prefeitura, nós fizemos saneamento básico. Eu já citei aqui algumas comunidades, mas eu acho que o senhor não conhece. O senhor tem uma fazenda lá, passa pelo sítio, mas o senhor não conhece nem o sítio do Rio Grande, como foi feito lá. Por gentileza, agora o candidato Antônio Henrique tem 1 minuto para a réplica. Candidato Zito, não fique nervoso que nós fazemos as comparações com a sua administração em São Desidério, não, porque São Desidério não é exemplo para um administrador para Barreiras. Então, a sua gestão lá, e o senhor não é exemplo nenhuma para a administração de Barreiras. Lá tem 30 mil habitantes, entendeu? E aqui tem 760 mil habitantes e nós atendemos a toda a região, entendeu? E o saneamento de Barreiras já tem 70% pronto, entendeu? E 30% vai ser concluído dentro de pouco tempo. O governador esteve aqui ontem de ontem e nos prometeu que dentro de pouco tempo vai dar continuidade ao serviço de ampliação do esgoto de Barreira, terminar essa... Já foi investido aqui, o senhor não sabe quanto já foi investido aqui pela Embasa, são 100 milhões já de recursos aplicados no esgotamento de Barreiras, entendeu? E quanto à taxa de esgoto, é uma lei federal, entendeu? Não adianta ficar conversando aqui que vai diminuir a taxa de esgoto, porque você, Câmara de Vereadores, depois não tem condição nenhuma de diminuir a taxa de esgoto, que é uma lei federal. Obrigado, candidato. Candidato Zito Barbosa, 1 minuto para a tréplica. Olha, candidato, e saneamento básico não é apenas só cuidar do esgoto, né? Nós temos também os canais de drenagem e em São Desidério eu cuidei de fazer, eu fiz isso na cidade. E aqui, o que o senhor prometeu, né, por exemplo, lá na Santa Luzia, de fazer o canal já nos primeiros minutos, infelizmente o senhor não fez, candidato. Os moradores ali que moram na Santa Luzia, principalmente na Baixada, ali também que faz divisa com o Sombra da Tarde, né, aqueles dois bairros sofrem muito, não sofrem muito só no período da chuva, com a água não, sofrem também com esgoto. Eu estive lá por várias vezes e o esgoto ali de toda aquela região cai num canal que nunca foi feito, apesar de ter sido prometido, e esse esgoto cai no Rio Grande, poluindo o Rio Grande. E o mais absurdo, a Embasa fez as ligações das residências para este canal, jogando tudo no Rio Grande, que nós vamos acabar com isso a partir do ano que vem. Obrigado, candidato. A gente agradece. O candidato Antônio Henrique, por gentileza, pode se dirigir ao seu local, à sua cadeira, candidato. O senhor, por gentileza, pode se dirigir, porque pela ordem do sorteio feito antes, o próximo a perguntar é o candidato Zito Barbosa, que, portanto, permanece no púlpito. E agora eu vou sortear o próximo tema. E o próximo tema é educação. Candidato Zito Barbosa, para quem o senhor fará a sua pergunta? O candidato Antônio Henrique. Candidato Antônio Henrique, por gentileza, retorne ao púlpito. E já posicionado, candidato Zito Barbosa, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Antônio Henrique, eu fiquei muito triste ao andar, principalmente pela zona rural de Barreiras, e ver várias escolas, né, muitas escolas em algumas comunidades, e aqui eu posso dar exemplo de algumas, funcionando ainda séries multisseriados na escola, que é 2, 3 turmas no mesmo horário,
né, sendo dado aula pela mesma professora. Não vamos conseguir nunca uma educação de qualidade. Sendo reeleito, o que o senhor não fez nesse mandato, o senhor promete fazer no segundo mandato? O candidato Antônio Henrique tem, a partir de agora, 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. O candidato Zito, nós fizemos muito pela educação de Barreiras. Eu não sei se o senhor conhece. O senhor não conhece praticamente nada. Nós fizemos muitas reformas de colégios, entendeu? Ampliamos a nossa rede municipal, entendeu? Damos todas as assistências ao aluno, com merenda de qualidade, reformamos mais de 4.000 cadeiras e comprei 9.000 cadeiras novas, entendeu? Investimos nos professores, pagamos um salário excelente, é o melhor piso de salário da Bahia, talvez seja de Barreiras aos professores, entendeu? E eu quero dizer a você que a referência da nossa educação é excelente, entendeu? Nós temos escola aqui que foi avaliada agora e foi um dos primeiros lugares. Aqui foi a escola Antônio Matos, entendeu? É uma referência de educação e é uma escola municipal. Como todas as escolas municipais aqui em Barreiras, nós temos muito cuidado com a educação dos nossos alunos. Se o senhor não conhece, o senhor está conversando com ele, talvez o senhor está se referindo à lá sua cidade de São Desidério, porque aqui em Barreira a coisa é completamente diferente. Nós damos toda a atenção e investimos muito na educação dos nossos filhos. Eu aplico, a obrigação nossa é aplicar 25%, eu aplico até 30%, 32%, já apliquei na educação de Barreiras com recursos do município, entendeu? E obrigado, candidato. O candidato Zito Barbosa tem agora 1 minuto para a réplica. A realidade não é essa, candidato. Nós andamos pelos bairros de Barreiras e principalmente na zona rural. Agora nós estamos propondo e vamos fazer a reforma das escolas, construir escolas novas que dê dignidade aos alunos, aos professores que ensinam nessas escolas, climatizando as escolas em Barreiras. Isso nós vamos fazer. Agora, o mais importante também na educação, candidato, é valorizar os profissionais, valorizar aqueles que trabalham na educação. Nós vamos fazer isso. E principalmente pagando em dias os seus salários, tanto dos professores, dos servidores concursados, como também dos contratados. Os contratados de Barreiras hoje, eles são quase que escravos. Na época de política, eles têm que seguir o prefeito, eles têm que levantar a bandeira, fazer campanha para o prefeito, não pode se manifestar. Nós vamos acabar com isso em Barreiras a partir de janeiro de 2017. Obrigado. O candidato Antônio Henrique tem agora 1 minuto para a tréplica. Olha, eu estou dizendo que o candidato Zito não conhece de nada. Eu nunca forcei nenhum candidato, nenhum servidor a fazer campanha política, entendeu? Nós aqui, nós estamos na democracia, entendeu? E eu não faço isso, não. Se é o que o senhor fazia lá em São Desidério, aqui a coisa é diferente. Nós aqui temos o funcionário tem toda a liberdade da sua escolha, né? Agora ele escolhe com aquele que tem compromisso e que eles acreditam, não é com essas falsas promessas que o senhor anda falando aqui, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que você sabe que você não vai fazer nada do que você vem falando, que você nunca fez nada lá. Como é que você vai fazer aqui? Agora nós vamos fazer. Sim, nós temos nós ganhamos uma ação do Fundeb que está aí para a gente aplicar na educação do município. Vamos fazer grandes colégios com tempos integral, para poder o aluno, entendeu, entrar de manhã e sair de tarde, com alimentação e coisa, colégio de ponta para os alunos da nossa rede municipal. Obrigado, candidatos. Eu agradeço. Os senhores, por gentileza, podem se dirigir aos seus locais de origem. O próximo a perguntar é o candidato Tito. Ele, por gentileza, se dirige aqui à frente. Enquanto isso, a gente faz aqui o sorteio do próximo tema. E o próximo tema é emprego. Candidato Tito, a quem o senhor fará a sua pergunta? Ao candidato Antônio Henrique. Candidato Antônio Henrique, por gentileza, dirija-se ao púlpito. E a partir desse momento, candidato Tito, 30 segundos para a sua pergunta. Ok. Candidato Antônio Henrique, durante os seus 3 mandatos como prefeito do município de Barreiras, o que a população de Barreiras mais viu foi a transferência de grandes empresas do nosso município para o município de Luiz Eduardo Magalhães.
bem como a ausência da atração de grandes empreendimentos, principalmente da agroindústria, para o nosso município. Se reeleito, o senhor vai mudar essa realidade? Candidato Antônio Henrique, portanto, a partir de agora, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato Tito, a realidade não é essa não. Não tem grandes empresas transferindo para Luiz Eduardo, não, senhor. Aqui, as empresas, nós estamos agora, não sei se você está sabendo, fazendo a municipalização do polo industrial, do centro industrial, para poder atrair mais indústria para lá, para gerar emprego e renda, que é isso que nós precisamos nessa crise que está o país, e principalmente aqui a Bahia, nós temos que fazer geração de emprego e renda. E nós temos que fazer isso, não é só dar emprego o público, não. Nós temos que gerar renda através dos investimentos que os investidores vão fazer aqui na nossa cidade, entendeu? As indústrias que vai se instalar aqui. É por isso que nós estamos fazendo essa municipalização, que já temos até uma lei, que o senhor conhece, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, dando isenção das taxas de impostos público municipal a todos aqueles que viessem se implantar no Centro Industrial de Barreiras, entendeu? Será isento essa taxa, as taxas públicas do município, entendeu? E é por isso que nós queremos isso, para gerar emprego e renda, que a prefeitura não pode dar emprego a todo mundo que precisa. Então nós temos que incentivar ao pequeno produtor, ao pequeno investidor também se instalar e gerar emprego e renda para o nosso povo. É isso que nós estamos fazendo e vamos fazer, sim. Obrigado, candidato. O candidato Tito tem agora 1 minuto para a réplica. A realidade é que Barreiras tem estado omissa por parte da sua administração municipal com relação ao incentivo e à atração de grandes empresas para o nosso município. Portanto, a juventude está prejudicada, o município se desenvolve sem a participação da Prefeitura Municipal, apenas pela iniciativa da iniciativa privada, dos empresários que insistem em continuar investindo em nosso município. No nosso governo, nós iremos buscar estabelecer as parcerias necessárias com as empresas, tanto do município quanto de outros municípios, que poderão vir para o município de Barreiras para poder oferecer emprego e renda para a nossa juventude. Portanto, estou na determinação de oferecer um governo popular para a nossa gente, determinando e estabelecendo metas que irão fortalecer a geração de emprego em Barreiras. Obrigado. 1 minuto de tréplica para o candidato Antônio Henrique. Olha, o senhor disse que na minha coisa, no geral, o Free Barreira foi instalado na nossa época como gestor público. O Frango de Ouro foi instalado na nossa época, que gera para mais de 300 empregos, entendeu? A Ambev foi instalada agora no nosso mandato, entendeu? A Itaipava são grandes empresas que estão aqui em Barreiras, instaladas aqui. Então você vem dizer que as empresas que estão se instalando lá em Luiz Eduardo e está dizendo que a Barreira vive só dos empresários que estão investindo aqui na cidade. Eu não entendi a sua resposta, a sua pergunta. Você disse que está investindo em Luiz Eduardo. E agora vem dizer que Barreira está crescendo porque os investimentos são da iniciativa privada. Eu não entendi nada disso. Eu quero que isso seja bem claro. Barreira continua crescendo. Nós aplicamos mais de 15 milhões todo mês aqui. O recurso público do município fica aqui dentro do município para poder incentivar o comércio, entendeu? São mais de 15 milhões que nós botamos todo mês aqui na Praça de Barreiras. Obrigado, candidatos. Termina aqui o terceiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Barreiras. Depois dos comerciais, voltaremos com o quarto e último bloco, com perguntas de tema livre e também com as considerações finais. Globo Eleições 2016. De volta com o debate, agora neste último bloco, vamos a mais uma rodada de tema livre e depois os candidatos farão as suas considerações finais. Conforme o sorteio realizado anteriormente com os assessores dos candidatos, quem faz a primeira pergunta desse bloco é o candidato Zito Barbosa. Candidato, a quem o senhor vai direcionar a sua pergunta? Ao candidato Antônio Henrique. Por gentileza, candidato Antônio Henrique, dirija-se ao púlpito. E a partir desse momento, candidato Zito Barbosa, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Antônio Henrique, na eleição passada, você me venceu na zona rural. Na cidade nós ganhamos. E quase nada foi feito na zona rural. Sendo reeleito, o que o senhor fará pelas comunidades da zona rural, principalmente pelo pequeno agricultor, da agricultura familiar, da zona rural de Barreiras?
Candidato Antônio Henrique, 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Candidato Zito, eu repito, eu torno a dizer que o senhor não conhece o município de Barreira. Quem mais investiu na zona rural foi eu, com estrada, com saúde, com educação e dando todo o apoio ao pequeno produtor, levando máquina para poder gradear a terra, para poder ele produzir melhor do que o que ele produz no cabo da enxada. O senhor não conhece isso, entendeu? Então eu quero dizer aos senhores que eu tenho um projeto que é o ProVale, é o incentivo do pequeno produtor, que eu quero que o produtor, o pequeno produtor permaneça no seu habitat natural, criando sua família com toda a responsabilidade, entendeu? Produzindo para manter a sua família com dignidade e ainda trazendo aqui para a Feira Livre, para poder botar alimento na mesa de nós aqui da cidade, entendeu? Então eu sempre faço isso, levando educação e saúde lá para o homem do campo, entendeu? E é quem mais atendeu ao pequeno produtor foi a nossa administração. Eu sempre digo isso, eu quero o pequeno produtor ter uma secretaria de agricultura do município para atender o pequeno produtor, entendeu? Levando toda a orientação a ele no campo, com máquina, com tudo isso, entendeu? Dando a ele todo o apoio para que ele produza com dignidade, entendeu? É isso que nós estamos fazendo. O grande produtor do Vale, do Cerrado, nós fazemos lá as nossas estradas, damos toda a manutenção da estrada vicinal. Mas o pequeno produtor do Vale é bem assistido. Obrigado, candidato. Agora, 1 minuto de réplica para o candidato Zito Barbosa. Olha, candidato, o senhor sabe que o senhor esqueceu a zona rural de Barreiras, onde o senhor ganhou praticamente a eleição, ali que foi no barracão de baixo, barracão de cima. Falta o básico, falta água nas casas das pessoas. Nesse período de seca, tem que ser carro-pipa fornecendo água. Esse barracão de baixo, barracão de cima, tem o barracão de cima é nascente, o barracão de baixo está às margens do Rio Grande. Mas nós vamos mudar essa realidade para vocês da zona rural. Nós vamos fazer as estradas. A exemplo do Rio Branco, que as pontes não permitem a passagem de um caminhão com calcário para corrigir o solo dos pequenos produtores. Nós vamos mudar essa realidade, vamos construir as pontes, vamos fazer as estradas, vamos criar o programa Lavoura Produtiva para distribuição de calcário, corrigir o solo dos pequenos produtores, dar horas máquinas para os pequenos produtores, mas também levar saúde e educação para a zona rural que está esquecida no nosso município. Obrigado. 1 minuto de tréplica para o candidato Antônio Henrique. Quando eu digo que o candidato Zito fica fazendo fantasia, ninguém dá mais assistência ao homem do campo do que Antônio Henrique. Antônio Henrique tem feito muito, a minha administração tem feito muito pelo homem do campo, entendeu? E levamos saúde, levamos educação e levamos ainda a Secretaria de Agricultura está lá para ajudar o pequeno produtor, entendeu? Isso não é verdade o que o senhor está falando, como o senhor sempre faz esse drama todo, entendeu? E nós não queremos nada disso aqui, não. Nós queremos realidade, não é fazer fantasia, não. Como o senhor sempre vem fazendo no seu programa eleitoral, prometendo aquilo que o senhor não vai fazer, entendeu? Usando a imagem dos candidatos, entendeu? Para botar no seu programa eleitoral, falsificando até a assinatura, como o senhor fez comigo, entendeu? Cortou a minha fala, entendeu? E botou o que o senhor quis e botou a minha assinatura. Isso é coisa que se faz, que um candidato que se preze faça isso. Obrigado, candidatos. Nós agradecemos. O candidato Zito Barbosa, por gentileza, pode se dirigir à sua cadeira, porque o próximo a perguntar será o candidato Antônio Henrique. Lembrando que o tema nesse bloco é livre. Candidato Antônio Henrique, a quem o senhor direcionará a sua pergunta? Eu vou direcionar ao candidato Zito. Candidato Zito Barbosa, por gentileza, retorna ao púlpito. E a partir desse instante, candidato Antônio Henrique, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Zito, o senhor prometeu, no seu programa eleitoral, asfaltar a cidade toda. O senhor sabe que, em parte de infraestrutura, quem mais investiu aqui foi eu, em Barreira. Eu quero saber como é que o senhor vai fazer tudo aquilo que o senhor prometeu, onde é que o senhor vai arranjar esses recursos para poder aplicar dessa infraestrutura que o senhor vem prometendo no programa eleitoral. Candidato Zito Barbosa, 1 minuto e 30 segundos para a resposta.
Candidato Antônio Henrique, em nenhum momento na campanha nossa, nos programas eleitorais, no programa da televisão e do rádio, nós prometemos, assim como não prometemos nas nossas reuniões em cada bairro da cidade de Barreiras, nunca prometemos porque sabemos que é impossível em 4 anos asfaltar toda Barreiras, porque Barreiras não precisa só de asfalto. Na infraestrutura, nós precisamos cuidar primeiramente em alguns bairros que têm problemas crônicos, a exemplo do loteamento São Paulo, a exemplo da Morada da Lua, a exemplo da Santa Luzia, da Vila Rica. Nós temos que fazer os canais, nós temos que fazer o serviço de macrodrenagem para depois começar a fazer o asfalto. Agora, nós vamos começar a fazer o asfalto. E quando eu disse do IPVA, eu estava falando a verdade, candidato. Eu acompanho. O ano passado, Barreiras recebeu quase 12 milhões de reais com IPVA. Este ano, Barreiras vai receber mais de 12 milhões com IPVA, portanto, quase 50 milhões ao longo de um mandato. Tirando os recursos da saúde e da educação, candidato, dá para fazer o que nós prometemos fazer com o recurso do IPVA, que é 150 quilômetros de asfalto. Nós sabemos o que custa 1 quilômetro de asfalto. A minha formação, eu sou engenheiro civil, não preciso perguntar a ninguém de quanto custa 1 quilômetro de asfalto com uma rua de 7 metros de largura. E é isso que nós vamos fazer em Barreiras no nosso mandato. Obrigado. Agora, 1 minuto de réplica para o candidato Antônio Henrique. Candidato Zito, eu não sei se você está sabendo, nós estamos fazendo agora, lá na Morada da Lua, Vila Regina e loteamento São Paulo, nós estamos fazendo um investimento de 18 milhões e 400 mil reais em drenagem, é um canal com toda a microdrenagem e urbanização desses 3 bairros. É um recurso que a prefeitura tomou o Desembaía para poder fazer aqueles investimentos que era muito solicitado por aquele povo dali da Morada da Lua de cima, Morada da Lua de baixo, e o loteamento São Paulo, que era um grande sofredor. Nós estamos lá já trabalhando, o senhor não sabe disso. Na Santa Luzia, o senhor falou, nós fizemos, eu fiz na minha gestão passada um canal, ficou aí 8 anos sem ninguém fazer nada, entendeu? Eu cobri agora, quem não conhece não sabe nem onde era, é uma galeria de concreto armado que tem lá na Santa Luzia, que o senhor falou, que andou por lá e não viu isso, então o senhor não conhece, porque lá foi feito agora, está lá pronto agora, um canal com 1.700 metros coberto e todo pavimentado. Obrigado, candidato. 1 minuto de tréplica para o candidato Zito Barbosa. O candidato insiste em dizer que eu não conheço Barreiras. Eu conheço todos os bairros, todos os problemas. E a zona rural de Barreiras, candidato, eu conheço mais do que você. Porque tem 2 comunidades, por exemplo, da zona rural, que nenhum prefeito ainda foi lá, nenhum candidato foi lá, e eu já fui e conheço. Agora, vocês moradores aí da Morada da Lua e do loteamento São Paulo, né, ainda bem que vocês não se deixam enganar. A prefeitura, né, pediu uma solicitação à Câmara de Vereadores para contrair um empréstimo junto ao Desembaía. A Câmara autorizou um valor de 25 milhões. E o Tesouro Nacional autorizou a prefeitura a tomar 18 milhões. E por incompetência dessa gestão, não assinou ainda o contrato, está ali com as máquinas para dizer que vai fazer a obra, mas não vai fazer a obra porque o contrato ainda não foi assinado, perdeu o tempo, o prazo que a lei eleitoral estabelece e não assinou o contrato. Portanto, essas obras, candidato, não vão ser feitas na sua gestão. Obrigado, candidatos. Podem sentar-se, por gentileza, e pela ordem sorteada anteriormente, entre os assessores dos candidatos, o próximo a perguntar é o candidato Tito, do PSDB. Por gentileza, candidato Tito, posicione-se. Candidato Tito, a quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Ao candidato Antônio Henrique. Por gentileza, candidato Antônio Henrique, de volta ao púlpito. E a partir desse instante, 30 segundos, candidato Tito, para a sua pergunta. Candidato Antônio Henrique, a educação no município de Barreiras vive um verdadeiro caos, tanto por parte da infraestrutura das escolas, quanto principalmente na falta de cuidado da administração com os professores, com os profissionais da educação, principalmente com relação ao atraso dos salários, com relação à merenda escolar, que não é suficiente nem com quantidade, nem com qualidade, principalmente para a zona rural. A pergunta que eu faço ao senhor candidato é que, se reeleito, o senhor de fato mudará a postura atual que o senhor tem adotado com a educação do município? Candidato Antônio Henrique, 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta.
Candidato Zito, você não parece estar entrando no mesmo ritmo do candidato Zito, entendeu? Falando de educação. Quem mais investe na educação aqui é eu, como gestor do município. Nós aplicamos, eu disse a você nesse instante aqui, o senhor sabe disso, que o senhor é vereador, se eu pegar as contas do município, está lá que você vai ver. Investimos mais de 30% do recurso municipal na educação do município, entendeu? A merenda escolar, que o senhor está falando aí, nós gastamos por mês na média de 500, 600 mil reais. Você sabe quanto é que nós recebemos do Ministério da Educação? 160 mil reais por mês. E eu gasto na média de 500 e tanto, 600 mil. Merenda de qualidade, entendeu? Que todo mundo sabe disso aqui, todos os professores, todos os alunos, os pais de alunos sabem a qualidade da merenda que nós damos aos nossos alunos, entendeu? Então isso não é verdade você dizer que é um caos, não. Caos não. Tem algum problema? Tem sim, entendeu? Nós não vamos dizer que está tudo perfeito. Nós sabemos que tem que ser feito muita coisa ainda na saúde, na educação em Barreiras, mas não é isso não. Reformamos muitos colégios, entendeu? Para dar qualidade melhor de ensino. Como eu disse, compramos 9 mil novas cadeiras de qualidade, entendeu? E investimos muito nos professores, entendeu? Então não tem esse caos que o senhor está falando aqui, não. A merenda é a melhor merenda dos municípios de Barreiras. Obrigado, candidato. 1 minuto de réplica para o candidato Tito. Está claro que precisa haver uma mudança na gestão da educação em nosso município. No nosso governo, nós pretendemos implantar e promover investimentos claros na educação no nosso município, tanto para a zona rural quanto para a zona urbana, iniciando pela requalificação, pela reforma das escolas já existentes. São 87 escolas municipais que estão em situação física deplorável, a grande maioria delas. Iremos climatizar as escolas, iremos dialogar com os professores da educação, respeitando e valorizando os professores, melhorando os seus salários e, principalmente, potencializando a qualidade da educação básica em nossa cidade. Muito pode ser feito, os recursos são suficientes para isso e no nosso governo nós iremos promover essa mudança na qualidade da educação que Barreiras tanto precisa. Candidato Antônio Henrique, 1 minuto para a tréplica. O candidato Tito, o senhor lembrou bem de climatização. Nós temos hoje, a maioria dos nossos colégios estão climatizados. E o senhor falou em público que ia devolver 500 mil reais para poder ajudar na climatização dos colégios. Você falou isso público e aberto na Câmara de Vereadores, você falou, na rádio, tudo falou, que ia devolver o recurso de 500 mil reais para fazer a climatização e até hoje esse dinheiro não chegou lá nos cofres do município. Eu queria saber onde é que o senhor botou esse dinheiro, esses 500 mil reais que o senhor prometeu tanto, falou tanto, que tinha uma sobra de dinheiro que economizou e que iria mandar para a prefeitura para ajudar na climatização e não chegou esse dinheiro lá na prefeitura. Onde é que o senhor botou esse dinheiro? O povo de Barreira quer saber disso. O candidato Tito fez uma menção. Candidato, o senhor deseja o quê, candidato? Sim, eu gostaria de ter o direito de resposta. O candidato pede direito de resposta contra o candidato. Não houve ofensa direta, candidato. A regra é muito clara e, portanto, o senhor não tem direito ao direito de resposta. A gente agradece aos candidatos, por gentileza, podem sentar-se. Agora os candidatos farão as considerações finais. Nessas considerações, nós vamos seguir a ordem também definida com sorteio entre as assessorias. Portanto, o primeiro será o candidato Antônio Henrique, do PP. Candidato, o senhor terá 40 segundos para as considerações finais. Por gentileza, dirija-se ao púlpito. E a partir desse instante, 40 segundos, candidato. Eu quero agradecer à TV Oeste, que estamos aqui dando essa oportunidade dos 3 candidatos aqui discutindo e mostrando ao povo de Barreiras, né, o que tem sido feito e o que vai fazer. Então aqui eu quero que o povo analise bem quem é que fala e que faz. Agora, aqueles que falam e não fazem, é muito fácil chegar no microfone e prometer aquilo, riscar num papel e mostrar que vai fazer. Quando senta na cadeira, muda. E principalmente aquele que nunca administrou nada, entendeu? Que não sabe o que é administração pública, entendeu? E o outro que veio de São Desidério, que não é exemplo para Barreira, entendeu? Nada aqui da administração de São Desidério, não tem nada que mostrar aqui o povo de Barreira. Obrigado, candidato. Muito obrigado, candidato, pelas suas considerações.
A gente agradece pela ordem sorteada antes do debate. O próximo candidato a fazer as considerações finais é o candidato Tito, do PSDB, por gentileza. 40 segundos para o senhor. Posicione-se. Tempo contando a partir de agora, candidato. Quero agradecer à TV Oeste por essa oportunidade, dizer que estamos realizando uma campanha popular que tem demonstrado os reais interesses da nossa população e as necessidades dessa comunidade na determinação de poder conquistar o voto do eleitor, vencer as eleições no próximo domingo e resgatar a administração pública do nosso município para as mãos da comunidade barreirense, implantando um orçamento participativo, implantando um modelo de governo transparente que dialoga com a comunidade e que irá promover uma profunda revolução administrativa em nossa cidade, projetando barreiras para o futuro, para atender os anseios da nossa população. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato do DEM, Zito Barbosa. Por gentileza, candidato, dirija-se aqui à frente para suas considerações finais. A partir desse instante, o senhor terá 40 segundos. Quero agradecer aqui à TV Oeste, agradecer o nosso mediador Ricardo Ismael, agradecer os dois candidatos que participaram do debate e agradecer especialmente vocês que ficaram até esta hora aqui nos ouvindo, nos assistindo, para que nós possamos apresentar as nossas propostas. A eleição está chegando ao fim, mas a campanha ainda não acabou. Nós temos ainda até domingo e eu quero aqui conclamar a cada um de vocês para que continuem vigilantes e para que no domingo nós possamos dizer: agora é a vez de Barreiras, agora é a vez do 25, vamos todos juntos a uma grande vitória. Obrigado, candidato. Pode dirigir-se ao seu local. Termina aqui o debate promovido pela TV Oeste entre os candidatos ao cargo de prefeito de Barreiras. Nós esperamos que a discussão de ideias e propostas tenha contribuído para que você, eleitor, vote consciente nesse domingo, dia 2 de outubro. Eu agradeço aos candidatos e agradeço também a você, telespectador, por nos ter acompanhado nessa noite. Tenham todos uma excelente noite.